Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Deus é o Juiz. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, o Salmo 75. Salmo esse que eu gostaria de gastar alguns momentos lendo com você, porque realmente vale a pena. Vamos tentar ver aqui uma outra faceta da personalidade divina. O texto diz assim: Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme os alicerces. Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Quando nós pensamos aqui sobre a personalidade divina, já vimos nessa semana, no domingo, Deus é o Criador. Ontem, Deus é o soberano, Deus reina, Ele é o Rei Todo-Poderoso. Hoje, o que veremos, Deus é apresentado aqui no Salmo 75 e, ao mesmo tempo, vai ser apresentado no Salmo 99, no Salmo 98, no Salmo 97, no Salmo 96, no Salmo 75, no Salmo 25, no Salmo 14, no Salmo, deixa eu ver aqui outro, aqui eu tinha visto um outro, enfim, são vários os salmos, você pode depois, Salmo 146, você pode dar uma olhada depois em casa, em cada uma das citações que são feitas na nossa lição de hoje, mostrando, apontando Deus como o juiz. Precisamos compreender essa ideia de juiz na perspectiva do mundo da época dos salmistas. O juiz era um indivíduo que chamava ou que tinha em suas mãos a autoridade para julgar algumas causas de uma forma um pouco diferente da forma como funcionam os nossos tribunais. Por exemplo, quando alguém é chamado a tribunal hoje em dia, o que a maior parte das pessoas já imagina, puxa, o que esse camarada fez? Ele foi chamado em tribunal. Nos tempos antigos, a pessoa que é chamada a tribunal é aquele que vai ter a sua causa julgada pelo juiz, aquele que vai ter a sua situação, que foi uma situação que talvez ele teve algum tipo de prejuízo, e o juiz vai fazer-lhe justiça. Quando você vai olhar, por exemplo, para uma das parábolas contadas por Jesus, da viúva que havia perdido absolutamente tudo e ela só tinha uma opção, era um juiz que era até um juiz desonesto. E aquele juiz, ele recebia propina, só dava ganho de causa para quem tivesse mais recursos, mas aquela mulher, percebendo a sua situação, ela disse, eu vou continuar insistindo com esse homem. Até que um dia ele disse, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela vai acabar me fazendo mal. A ideia, portanto, de um juiz, quando ele diz, ok, vou julgar o seu caso, o juiz vai fazer justiça a você. Essa é a ideia que a Bíblia transmite. Portanto, quando a Bíblia vai mencionar que Deus é o juiz, o que ela está dizendo é o seguinte, que o Senhor Deus, mesmo quando você passa por algum tipo de problema, de dificuldade, de angústia, de afronta, no tempo certo, Deus vai vindicar a sua causa. Deus vai colocar as situações no seu devido lugar. E o texto vai dizer, cuidado, vocês que praticam a maldade, vocês que são desonestos, vocês que são corruptos, vocês que são arrogantes, vocês que são presunçosos, porque no tempo certo eu vou entregar a vocês o meu vinho, o vinho da minha fúria, sem mistura. O juiz ele tem autoridade para fazer com que aqueles que se comportaram mal, ou aqueles que agiram de forma ímpia, fazer com que eles paguem pelos seus crimes. A ideia aqui dos Salmos
é de que mesmo que nós passemos por situações complicadas, mesmo que sejamos apontados de forma injusta e acusados de forma injusta por aqueles que estão à nossa volta, no tempo certo o Senhor Deus fará justiça. É bem verdade que o tempo de Deus nem sempre é o nosso. Às vezes gostaríamos que o Senhor Deus fizesse justiça em relação à nossa causa, quando lá no teu emprego você acaba sendo mandado embora por causa da tua fidelidade em relação ao sábado, ou porque você não se enquadra em alguns esquemas de corrupção. Quando alguém fala mal de você, quando alguém de forma dissimulada e maldosa acaba manchando a sua imagem, acaba falando mal de você. Nós esperávamos que no mesmo momento a ira de Deus viesse sobre aquelas pessoas, mas Deus é apresentado na Bíblia como também um Deus de amor. É um Deus que, assim como Ele nos dá oportunidades para podermos deixar os nossos maus caminhos, Ele também dá oportunidade a todos, até aqueles que talvez hoje, nesse momento, estejam fazendo mal para nós, para que eles também possam se arrepender e voltar atrás nos seus caminhos maus. Mas uma coisa é certa, você pode ter a plena certeza, no tempo certo o Senhor Deus vai agir. A promessa que Ele nos faz nesse meio tempo é que Ele nos dará poder e forças para enfrentarmos as dificuldades, as provações que virão no nosso caminho. Mas todos aqueles que fazem o mal, se não se arrependerem dos seus pecados, no tempo certo receberão a sua paga. É claro que também devemos olhar para essa mensagem de Deus como um juiz, pensando também no nosso caso. Quantas são as vezes que nós falamos o que não devíamos, julgamos os outros como não deveríamos, não é prerrogativa nossa o julgamento e a condenação dos outros. Quantas vezes nós falamos inverdades em relação aos outros, ou criticamos, maldizemos, perseguimos também os outros de uma forma ou de outra, mesmo que seja de uma forma velada. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é o juiz, e Ele está vendo cada uma dessas coisas. Não apenas o juiz que executa o juízo, mas é um juiz completamente diferente, porque é um juiz que, se nós formos até Ele e dissermos: Senhor, eu sou culpado, sei que sou culpado, mas quero mudar a minha vida, Ele nos dá o poder e forças para podermos ser aquilo que Ele sonhou que fôssemos. Mas não podemos nos esquecer, uma das facetas mais apresentadas por Deus no livro dos Salmos é de que Ele é o juiz. Aliás, é até exatamente por isso que algumas vezes, alguns salmistas, quando vão escrever, vão dizer: Senhor, julga a minha causa. Senhor, o ímpio está prosperando e eu estou aqui te servindo e estou me dando mal. Senhor, isso não é justo. Deus apresentado como sendo o juiz é uma figura desse Deus magnífico que no tempo certo ele age, e se ele ainda não agiu é porque o tempo certo ainda não chegou. Mas uma coisa é fato: quando ele terminar o seu processo de juízo, o que a Bíblia vai dizer é que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é justo em todos os seus caminhos. Portanto, hoje, se você está passando por uma situação de provação, de dificuldade, de problema, não se esqueça, Deus é o juiz. Se você hoje tem agido de uma forma que você tem sido um problema para a vida de algumas pessoas, não se esqueça, Deus é o juiz. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu estás conosco. Colocamos nossa vida em tuas mãos e pedimos: não permita, Pai, que no teu julgamento, no julgamento que Cristo Jesus está dirigindo, que qualquer um de nós seja considerado culpado, mas que a graça de Cristo nos cubra, mas nos ajude a podermos viver de forma responsável para com aqueles que estão à nossa volta. Colocamos diante do Senhor também cada uma das necessidades que temos, clamando, pedindo para que o Senhor possa agir de acordo com a tua vontade. Nós nos colocamos em tuas mãos pedindo que ouça os pedidos que forem enviados para a nossa comunidade de oração e aqueles pedidos que estão no coração dos seus filhos também. Se há alguém, Pai, que nesse momento tem um coração endurecido, que está vivendo de forma obstinada, peço que o teu Espírito também quebre esse coração, para que haja arrependimento e conversão. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos será: sempre atentos à sua aliança. Eu estudo a lição e você?